Bom, vamos retomar a partir do último vídeo. Os interesses que gerou o absolutismo, que gerou o Estado moderno, foi a burguesia querendo ter lucros, querendo acumular riquezas, que era uma ideia contrária à ideia da Igreja Católica, que não permitia que isso acontecesse. Era mal visto, era uma ideia mal aceita. Mas os burgueses se juntaram com alguns reis e patrocinavam esses reis, ajudavam esses reis. Devo lembrá-los também que na Reforma Protestante, no Renascimento, quem patrocinava Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Leonardo eram os mecenas. Eram burgueses, pessoas que tinham muito dinheiro que patrocinavam os artistas. Então percebe essa classe social, como ela vai se articulando ao longo da história e fazendo as coisas acontecerem? Essa de fato foi a burguesia. Então ela, além de fortalecer no Renascimento os grandes artistas, ela fortaleceu alguns reis que iam contra algumas ideias da Igreja Católica. E por quê? Porque ela tinha o interesse de acumular riquezas. E aí depois vem a Reforma Protestante, fala que acumular com João Calvino é ser abençoado por Deus e assim vai, certo? Pessoal, então, por que a burguesia queria fortalecer os reis? Um símbolo da burguesia nesse período histórico, século XV, XVI e XVII, é um cara chamado Marco Polo. Marco Polo era um comerciante que viajava muito, inclusive chegou a viajar até a China. Ele ia para o Oriente, comprava especiarias riquíssimas, coisas que os europeus não conheciam, chegava na Europa e vendia para os reis europeus, para os soberanos europeus, enfim, para a nobreza europeia. Marco Polo, para ele fazer essas viagens, ele tinha que passar em cada feudo, lembrem-se do conteúdo do professor anterior, feudalismo. Ele tinha que passar em cada pedacinho de terra e deixar um tributo para o dono daquelas terras, para o senhor feudal daquelas terras. Imaginem vocês que um país como o Brasil... Imaginem vocês a região metropolitana de São Paulo, que é onde a gente vive. Imaginem que um pedaço do Pimentas é um feudo. Então, se vem um cara do centro, vem um cara de outro feudo, porque o centro já é outro feudo. Ele vem do centro para cá, ele passa pelo Cumbica. No Cumbica, ele paga imposto no feudo, para o senhor feudal. Depois de sair do Cumbica, ele entra no Pimentas. Depois de entrar no Pimentas, ele paga outro tributo. Depois de sair do Pimentas, ele vai para o Bom Sucesso. Do Bom Sucesso, ele paga de novo outro tributo para o senhor feudal de Bom Sucesso. Então, ele pagou tributo por senhor feudal do centro de Guarulhos, pagou tributo por senhor feudal de Cumbica, pagou tributo por senhor feudal do Pimentas, e depois pagou tributo por senhor feudal de Bom Sucesso. Porque ele quer ir, sei lá, para Mogi, ele quer ir lá para aqueles cantos. A burguesia não aguentava, Marco Polo não aguentava fazer isso. Sempre que passava numa terra de um senhor feudal, tinha que pagar imposto para cada um. Então ele escolheu essa classe social, escolheu ficar perto do senhor feudal mais forte, mais inteligente, que sabia fazer melhores estratégias, que sabia melhor comandar, e começar a fortalecer ele. Então dava conselhos e dava dinheiro. Um desses senhores feudais se torna o principal monarca da região. Se torna o principal soberano da região. Foi isso que ele fez. Ele fez com que um monarca desses vários, por exemplo, o monarca do centro de Guarulhos, o senhor feudal do centro de Guarulhos, se tornou um monarca, um soberano mais forte do que o do Pimentas, do Cumbica e de Bom Sucesso. Ele fortaleceu um cara só. Fortalecer um cara só contra os outros nobres é o começo do absolutismo. É o que a gente chama de absolutismo. É um rei comandando todos os outros. É um soberano comandando o restante da nobreza. Foi isso que a burguesia fez. Ela concentrou o poder nesse cara. Por quê? Porque se você concentra o poder no cara do centro de Guarulhos, você faz com que ele comande todos os outros. Se ele comanda todos os outros, eu não preciso pagar imposto para todos. Eu pago imposto para um só. E depois ele se vira para dividir. Então eu pago imposto só para o cara do centro de Guarulhos, para o rei do centro de Guarulhos, e consigo andar tranquilo até Bom Sucesso sem pagar imposto mais. Esse foi um dos principais interesses da burguesia. E aqui, contra os outros, e é aqui que começa o Estado moderno, pessoal. O Estado como a gente conhece hoje, o Estado que a gente vive. A gente vive num Estado.
certo? A gente vive numa república que não tem reis, a gente elege os nossos representantes, a gente tem a divisão dos poderes, enfim, é diferente do absolutismo, porque aqui é o começo das coisas, aqui é o começo, não é como a gente vive hoje, mas é o começo de como a gente vive hoje. O Estado moderno é esse Estado que unifica as fronteiras de um país. Vocês percebem que um monarca comandava todos os outros? Ele unificou todos os feudos e controlou a partir dele. Certo? Isso foi o que aconteceu na França. Um monarca, citamos o exemplo Luís XIV, que é o que a gente está vendo. Um monarca concentrou o poder sobre os outros soberanos, sobre os outros reis. Ele tinha mais poder sobre os outros. Então ele começou a criar fronteiras. Então ele disse, a França é até essa fronteira. A Normandia faz parte da França, Paris faz parte da França, Mônaco faz parte da França. Unificamos a França. Unificando um território, você tem que controlar esse território. E você controla esse território como? Criando uma moeda e criando leis. Bem-vindos ao Estado moderno. Todos os brasileiros compram e vendem com a mesma moeda. Chama-se real. Todos os brasileiros, a partir de uma coisa chamada Constituição de 1988, tem que respeitar as mesmas leis. Então, um cara lá do Rio Grande do Sul e um cara lá do Amazonas tem que respeitar as mesmas leis. Um cara lá do Rio Grande do Sul e um cara lá do Amazonas tem que fazer trocas econômicas com a mesma moeda, chama real, que é o que a gente compra e vende, né? O papel que a gente compra e vende. Ou usa o cartão de débito, que simboliza o real. Isso nasce aqui. Quando fortaleceu um rei, esse rei começou a colocar regras para um país inteiro, definiu suas fronteiras, colocou regra para um país inteiro e criou uma moeda. Anotem isso. Um absolutista criou o Estado moderno como? Formou fronteiras nacionais, vírgula, criou leis para um povo, vírgula, criou uma moeda própria para esse povo. A época na França chamava franco. Vou repetir para ficar melhor escrito. O absolutismo forma o Estado moderno como? Criou fronteiras nacionais, vírgula. Formação do Estado moderno. 2 pontos. Fronteiras nacionais, leis nacionais e moeda nacional. Show? O começo do absolutismo é o começo de como a gente vive a sociedade hoje. A gente vive sobre um Estado que tem leis para todos, supostamente, que tem uma moeda para todos e tem fronteiras demarcadas. Inclusive, pessoal, quando a gente fala de soberania nacional, soberania nacional significa que um país manda nele próprio, que nenhum outro país manda nele. Tem soberania nacional. Soberania vem de soberano, que significa rei. Certo? Então, quando a nossa palavra soberania nacional, significa que todas as pessoas são submetidas a um soberano, que nesse caso eram os reis. Mas depois, os países republicanos continuaram adotando o nome de soberania nacional, que é você controlar suas fronteiras, controlar o seu país, controlar sua economia e controlar suas leis. Isso é soberania. Isso nasce nessa época. Por isso que é o nascimento do Estado moderno. O absolutismo e o Estado moderno acontecem ao mesmo tempo. Tudo isso motivado pelo Renascimento, pela Reforma Protestante. Vocês percebem que uma coisa ao longo da história vai dando na outra? Que o que um povo faz numa geração anterior cria o povo da geração seguinte? Começa a colocar as coisas para a geração seguinte? É isso que vocês têm que entender. O que a gente vive hoje é fruto da história. O que a gente vive hoje é fruto da história. Seres humanos no passado criaram isso. E nós temos a obrigação de criar um futuro. Vocês, a geração, eu como professor, temos a obrigação de entender a história e criar um futuro. Tudo bem? Por isso que a história tem que favorecer o senso crítico. Entender como que as coisas foram feitas no passado para que fizessem as coisas como elas são hoje. Sabendo como as coisas são hoje, o que eu vou fazer hoje para que o futuro seja diferente? Isso é o senso crítico. Isso é a consciência histórica. Entender que o passado se relaciona com o presente e entender que o presente se relaciona com o futuro. Isso chama-se consciência histórica. Esse é o foco desse professor aqui. Tudo bem, pessoal? Então, os reis, o absolutismo fez moeda única, leis para todos, a formação da soberania, que é um controle do território, e gera Estado moderno. Só que é o seguinte, o rei, apesar de ser um absolutista, ele tinha lá um controle do poder dele.
Só que reparem nesse nome. Ele dividiu o poder com seus ministros. Um presidente da República hoje segue tendo ministros. Então ele tinha o ministro, por exemplo, do comércio, na França, por exemplo, que é que está na apostila de vocês. Esse ministro do comércio era uma pessoa muito inteligente em economia. Muito inteligente em economia. Então ele falava, soberano, rei, a gente pode fazer economia por aqui que vai fortalecer a nossa nação. Então ele escutava, como se fossem conselheiros, os ministros. Então o poder não era dele que aparecia na cabeça dele, ele mandava fazer e acontecia. Não necessariamente. Ele tinha que escutar pessoas, grandes inteligências, para tomar grandes decisões, que eram os ministros. Um ministro de um país geralmente é isso. É uma inteligência muito grande, que informa um soberano, no nosso caso o presidente, e esse presidente toma decisões. Certo? Isso é o que deve ser na República, isso é o que deveria ser, pelo menos, né? E é isso. Ele não tinha o poder descontrolado. Esse é o sistema político de uma forma geral. Mas, professor, como que ele conseguia dominar? Os próprios súditos. Como que um cara consegue dizer que ele é superior a todos, que ele deve ser cultuado, e mesmo assim ele domina o seu povo? Querendo ou não, ele dominava o povo fazendo guerras. Seja guerras para fora ou guerras para dentro do próprio povo. Uma das formas que os reis controlavam o seu poder sobre o seu povo era a caça às bruxas. Isso é um momento muito importante da história. Muito importante. A caça às bruxas eram mulheres que geralmente não viviam com nenhum homem, não precisavam viver com nenhum homem, e conheciam uma espécie de medicina natural, que à época era chamada de feitiçaria. Os reis, junto com o controle que eles já começaram a ter da igreja, começaram a dizer que essas mulheres eram feiticeiras e bruxas, que elas iam contra o cristianismo. Essas mulheres foram perseguidas e queimadas em praça pública, enforcadas, esquartejadas, enfim, foi tudo. Uma das coisas que eu demonstrei na Inquisição foi o que aconteceu com elas também. Elas eram chamadas de bruxas simplesmente por conhecer medicina natural, por tratar dos doentes de forma natural, né? Ter uma boa compreensão da natureza e por não viver perto de nenhum homem. Isso era o fundamental do que é uma bruxa. Ela não era controlada por nenhum homem. À época ainda tinha as compreensões religiosas, enfim, que fortaleciam o homem no domínio da família. As bruxas não viviam sob nenhum homem. Elas controlavam a própria rotina, elas controlavam a própria vida. E foram queimadas em praça pública pelos conhecimentos que tinham. Só que isso gerava pânico na população camponesa, porque nessa época, perdão, nessa época a maior parte do povo vivia no campo. Então você controlava os camponeses quando você falava, vai vir aí a força militar do nosso soberano. Esqueci de falar isso também. O exército permanente é uma criação dos absolutistas, dos reis. O exército permanente é aquele que existe para policiar suas fronteiras. Já que você demarcou suas fronteiras, você tem que controlar elas. E além de controlar elas, você tem que controlar o seu próprio povo. Isso é a formação das forças militares, forças policiais. Forças militares são uma coisa, as forças de policiamento são outras hoje, né? Mas os militares na época faziam as mesmas coisas. Tanto defendiam fronteiras como controlavam o próprio povo interno. E as bruxas, elas foram perseguidas por esses militares. Só que não era só as bruxas que eram perseguidas. Qualquer pessoa que fosse contra qualquer ideia do rei era enforcada e assassinada em praça pública. Foi assim que o rei conseguiu controlar a população interna, caçando as bruxas e assassinando a população com qualquer justificativa que ele quisesse. Política, né? Eles tomavam decisões para matar pessoas de forma política para aumentar o próprio poder. Isso era o que os reis faziam nessa época. Tudo bem? A caça às bruxas, a criação da burguesia de negócios e a reforma protestante foram os motivos para o fortalecimento dos reis. Agora vamos lá. Eu falei da política, porque um rei se tornou rei. Eu falei das ideias, que um rei incorporou, que é as ideias do Estado moderno e as ideias do lucro. Então eu falei da política, falei das ideias. Agora falta falar dos motivos econômicos para os reis serem reis absolutistas. Eles tinham motivos econômicos. E o motivo econômico foi uma das últimas coisas que eu passei para vocês anotarem, que é o mercantilismo. A essa época, e aí isso é importante para entender nosso continente, a América,
entender Minas Gerais e entender Potosí é o acúmulo de riquezas, o acúmulo de moedas, o metalismo, como está na apostila de vocês. A essa época, os reis consideravam que uma nação rica era uma nação que teria mais ouro para si e mais prata para si. Bem-vindos à colonização portuguesa e espanhola. Esses foram os motivos da colonização no Brasil, fundamentalmente. Primeiro foi cana-de-açúcar, que era a riqueza, né, o ouro branco. Depois que se descobriu em Minas Gerais o ouro, os portugueses ocuparam Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, e começaram a extrair muito ouro. Muito ouro, muito ouro. Os espanhóis descobriram, né, graças aos indígenas, os incas, Potosí, que produzia muita prata. Então é aí que começa o fortalecimento das nações europeias como ricas. As nações europeias hoje seguem sendo mais ricas, mas isso começou por causa da colonização. Por causa dessa ideia aqui que eles tiveram economicamente, acumular ouro e prata para si. O segundo motivo econômico é a balança comercial favorável. Então toda nação ela deve desejar que o seu país ganhe mais dinheiro internamente do que compra de fora. Isso chama-se balança comercial favorável. Então, se o país importa muito, ele é mais pobre. Muito mais riqueza ele importa do que riqueza que ele exporta, ele é mais pobre. Então, a balança comercial sempre tem que ser favorável a esse país, sempre tem que estar no positivo, para esse país se manter rico, se manter mais rico que os outros, porque todas as nações, até desde essa época, estão em competição uma com a outra. Não tem uma nação que está em favor da outra. Todas as nações estão em competição uma com a outra. Todas. Então essa nação tem que pensar em si própria para que a sua economia esteja no positivo, que é a balança comercial favorável. O terceiro ponto, isso aqui, até Adam Smith, que é o pai do liberalismo, percebeu. Protecionismo econômico. No mercantilismo, uma outra ideia, a terceira ideia importante, é que todos os países defendem a sua economia. Como que eles fazem isso, professor? Se um país importa coisas, ele começa a tributar essa coisa de uma forma muito forte. Todos os países fazem isso. Todos, inclusive hoje. Todos fazem isso. Todos os países ricos fazem isso. Todos. Eles tributam muito, muito os produtos importados. Por quê? Quando você tributa o produto importado, você faz com que a sua indústria seja defendida e os seus caixas do governo fiquem mais cheios para você fazer qualquer tipo de investimento que você desejar. Se assim fosse, né? Se os tributos fossem só para investimento, seria ótimo. Mas como sabemos, os tributos também são feitos para enriquecer poucas pessoas dentro do Estado. Enfim. Mas todo país faz isso. Por quê? Porque se eu deixo o produto que vem de fora mais caro, a minha população tem que consumir o meu produto nacional, dos produtores do Brasil, por exemplo. Tem que consumir mais os produtores nacionais do que os produtores de fora. Isso faz com que a minha economia fique mais forte nacionalmente. Isso chama-se protecionismo. Defender a minha economia, tributar o que vem de fora, dos outros países, e favorecer a produção da minha população, da minha economia, das minhas empresas e assim vai. Isso é protecionismo. Então esses foram os motivos, tudo bem? Agora vai entrar no conteúdo que eu mais gosto, que é a colonização da América. Vou fazer exercícios, né, sobre esse período, vamos fazer exercícios, mas a gente vai entrar no melhor, que é a gente. América e América Latina. Colonização da América é importantíssimo, tanto quanto isso, para entender o nosso cotidiano hoje, para entender o Brasil hoje, para entender a América do Sul hoje, assim vai. Tudo bem, pessoal? Então era essa a aula, perdão a demora, perdão os vídeos longos, mas vai dar para entender certinho. Assistam quantas vezes quiserem para conseguir entender e me perguntem. Tudo bem? Tchau!